Olá, desenvolvedor! Hoje a gente vai falar sobre a instalação e a preparação do ambiente para a gente desenvolver aplicativos com a Valônia. Se preparem, tanto no Windows quanto no macOS, tanto faz, vou ensinar os dois, tá? Depois da vinheta. Não importa se você é iniciante ou um veterano, vamos garantir que você possa codificar sem problemas. Então, deixe aquele like, se inscreva no canal se não tiver inscrito e ative as notificações para não perder mais vídeos como esse. Vamos lá, vamos começar pelo Windows. Vamos garantir que você esteja com SDK.NET Framework instalado aí. Vamos instalar passo a passo o Visual Studio, que é a IDE preferida de muitos desenvolvedores por sua robustez e funcionalidades. Bom, pessoal, aqui a gente vai preparar o ambiente do Avalonia no Windows. No meu ambiente já está preparado, mas eu vou refazer todo o processo para mostrar para vocês. A primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se o SDK está instalado. Como é que a gente faz? A gente entra aqui no prompt e digita .NET list SDKs. O meu está instalado o .NET 8. Como é que a gente faz? A gente vem aqui, se não tiver instalado .NET, ele vai dar um erro. Então a gente vem aqui e escreve .NET SDK download e vai clicar no primeiro link que aparecer e vai baixar o .NET o .NET que a versão que vocês tiverem aí nesse momento, tá? Nesse momento agora que eu estou fazendo a gravação, o estável é o .NET 8, mas logo vai ter o .NET 9. Mas é só clicar em download .NET 64. Fez o download, você clica para abrir. E a partir daqui ele inicia o processo de instalação. Eu vou instalar. E o processo foi finalizado, pessoal. Então vamos lá. Fecha aqui, abre de novo o prompt e digita .NET list SDKs. Pronto, agora tem 3 SDK instalados. Tinha a versão 301 que acabei de baixar. Feito isso, agora a gente vai instalar o Visual Studio. O meu já está instalado aqui, ok? Mas eu vou explicar para vocês o processo de instalação do Visual Studio também aqui, ok? Então vamos lá. Vamos de novo aqui e digita Visual Studio Community Download. Não importa a versão que esteja agora, mas a última versão é esse aqui, ó, tá? Neste momento a última versão é o 22, ok? E é só clicar aqui no install. Beleza? No meu caso, ó, clique no install, ele vai abrir aqui para instalar. E já está instalado. Mas o processo é o seguinte. Vou mostrar aqui para vocês. Visual Studio Installer. O processo é o seguinte. Ele abre o instalador e vocês vão ter que escolher. Quer ver? Eu vou mostrar aqui, ó, modificar. O instalador basicamente é essa cara aqui. E aí vocês vão escolher os pacotes que vocês vão trabalhar. Então vocês podem escolher ASP.NET e Web Development. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Aqui, o mínimo que vocês escolherem, porque vocês vão trabalhar com uma plataforma, tá? Então o ideal é vocês escolherem esse aqui, ó. A gente vai trabalhar com app. Escolhe esse Net Multiplatform, tal. Ok. Escolhe desktop também, desenvolvimento desktop. Pode escolher esse aqui também, tá? Que é o Windows Application Development. E esse web, tá? Pode escolher esses caras aqui. Esse aqui eu escolhi para mais. E tem os pacotes individuais que vocês podem escolher aqui. Quando vocês selecionam isso aqui, ele já vai marcar aqui nos pacotes individuais o que cada um daqueles workloads possui. Então, no meu caso, é tudo isso aqui. Se vocês quiserem, por exemplo,
colocar o link de SQL Tools, também pode colocar. Então aqui vocês podem escolher os componentes individualmente. Então esses componentes, o ideal é não escolher coisas que vocês não vão usar, tá? Para não deixar a máquina muito pesada, para não deixar o Visual Studio muito pesado. Quanto mais leve, melhor. E aí vai dar o install aqui, clicar aqui no install e ele vai fazer a instalação. Se vocês quiserem que o Visual Studio de vocês seja em português, vocês clicam aqui também no pack de linguagem português. E aqui vocês podem selecionar o local que a instalação vai ser feita. Eu deixo sempre nos padrões. Feito isso, instala, ele vai instalar o Visual Studio e vai finalizar nessa tela aqui. Vai dizer o que está avaliado aqui, um preview de um Visual Studio aí que ainda não está instável, estão ainda em desenvolvimento. Mas vamos lá. Acabou a instalação. Agora a gente vai abrir o Visual Studio. Quando abrir o Visual Studio, ele vai perguntar para você se você quer qual tipo de desenvolvedor que você quer. E aí você vai dizer que é C#, pronto, acabou. No caso de vocês que acabaram de instalar o Visual Studio, a parte do Open Recents não vai ter nada, vai estar vazio. E aí vocês vão aqui criar um novo projeto. E aqui não vai ter o que a gente precisa. Vai ter o MAUI, vai ter aplicação desktop, essas coisas, o console, mas não vai ter esse Avalonia. Então vamos lá. Como que eu preparo o ambiente para que tenha Avalonia no nosso projeto? Quando eu digitar Avalonia aqui, ele aparecer todos isso aqui. A gente vai entrar no site do Avalonia, avaloniaui.net. Se eu não me engano é isso. Exatamente isso, basicamente é isso. Então vamos lá. Vocês vão vir aqui na documentação, Develop documentação, clica na documentação, Get Start, Install. E aqui vai ter todas as formas de você instalar os templates do Avalonia. Então a gente vai rodar isso, você vai rodar isso aqui, vai dar um copy. E depois que vocês rodarem aquilo ali, vocês podem executar esse comando aqui, ó. Pronto. Se o Avalonia estiver instalado, se for instalado certinho, ele vai mostrar esses pacotes, esses templates aqui. A gente vai trabalhar basicamente com esse aqui. Basicamente a gente vai trabalhar com esse aqui. A gente tem mais coisas para fazer. Então lá, acabou de instalar os templates. A gente vai continuar aqui. Aqui ele dá o que vocês têm que fazer para instalar no Rider da JetBrains, se você paga o Rider. Aqui você vai ter que clicar aqui para instalar o pacote do Avalonia pro Visual Studio, que na verdade é esse cara aqui, ó. Tá? Você pode vir nas extensões, a extensão do Visual Studio. Você pode vir direto aqui no Visual Studio, tá? No Visual Studio aqui, vamos clicar aqui, ó. Back, continuar sem código. Vamos nas extensões, Manager, e digitar aqui Avalonia. E aqui vai ter Avalonia for Visual Studio 22 e instalar. Aqui o meu já está instalado. Vocês vão instalar isso aqui. Basta isso. Para quê? Quando vocês instalam isso aqui, ele vai permitir que vocês pré-visualizem a tela que vocês estão criando. É isso, gente. E continue com o vídeo aí. Dica importante, galera. Certifique-se de escolher os componentes corretos. Não instala coisa a mais não, para evitar reinstalação ou ter que desinstalar coisa porque ficou muito pesado. E lembre-se, pessoal, de sempre manter o Visual Studio sempre atualizado para obter melhores recursos e segurança. Agora, se você prefere algo mais leve, vamos instalar o Visual Studio Code, o VS Code. Ele é incrível para qualquer tipo de desenvolvimento, tá? Tanto faz web, app, para desktop, ele é leve e eficaz. Vamos lá? Fala, pessoal, agora a gente vai preparar o ambiente do Avalonia UI para o VS Code. Primeira coisa que você tem que fazer é a mesma coisa que vocês fizeram no Visual Studio, é verificar se o SDK está instalado. .NET list
SDKs. Tá instalados os SDKs, ou se não tiver, vamos fazer a mesma coisa. Vamos lá no procurar aqui, ó, .NET SDK download. E clicar aqui no primeiro link e baixar o .NET SDK x64, ok? É só clicar aqui, baixar e instalar, ok? Já está instalado o meu. Segunda coisa, agora a gente vai instalar o Visual Studio Code. Meu Visual Studio Code já está aqui instalado. Ok? Ele não tem aqui, ó, o Avalonia. Então a gente vai preparar o Avalonia. Antes disso, vamos baixar e instalar o Visual Studio Code. Clica no primeiro link, ele já vai abrir aqui para você instalar e está instalado. Você clica aqui em instalação, instalar e ele vai instalar. Beleza. Agora a gente vai de novo lá no Avalonia. Avalonia.net. Eu vou deixar os links na descrição, tá? Vai no Developer, Documentation, clica na documentação, Get Start, Install, e a gente vai passando aqui até chegar no Visual Studio. Visual Studio. A gente tem que instalar a extensão do Visual Studio, que é essa aqui, ó. Ok? Eu não tenho instalado, então vamos buscar lá no Visual Studio Code a extensão, ok? Então vamos lá. Abre o Visual Studio Code, venho em extensões e busco a Avalonia for VS Code. Tá aqui, ó, install, Trust install. Ele já está instalando. Ok, instalou. O que eu vou fazer agora? A gente vai vir aqui, ó, e agora vai aparecer aqui, ó, Create Avalonia Project. E é isso, pessoal. Continue com o vídeo aí. O VS Code para macOS é semelhante à instalação. Tem algumas particularidades em relação à extensão. Eu vou explicar tudo agora. Bom, pessoal, vou explicar aqui passo a passo, tá? Os 3 passozinhos simples para instalar o VS Code e o Avalonia no macOS. Primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se o .NET SDK está instalado. Como é que a gente faz? .NET -list SDKs. E aqui eu tenho o SDK 8 instalado. Se você não tiver, eu não vou explicar como instala isso aqui, mas eu vou dar a dica aqui, tá? .NET SDK for Mac. E aqui no site da Microsoft tem como instalar aqui o SDK, tá? Tem toda... É só vir aqui, ó, e instalar o SDK. Se o seu processador for Intel, é aqui. Se o seu processador for M1, M2, M3, é nesse aqui, tá? Baixa e instala, ok? Segundo passo, instalar o VS Code. For Mac. E aqui está. Você vem aqui no site do próprio VS Code, clica no download, ok? E clica aqui. Ele vai fazer download do VS do instalador. Na verdade, ele vai fazer download do próprio VS Code já, ok? O que a gente vai fazer? Assim que ele fizer o download, tá aqui, ó, VS Code, você arrasta o VS Code aqui para Applications. Só isso.
Feito isso, a gente vai abrir o VS Code. Primeira vez que tenta abrir, ele verifica isso aqui, tá? Então aqui no VS Code e tal, eu não tenho o Avalone aqui, tá? Como é que você faz para ter o Avalone? Vamos lá. Segunda coisa que a gente vai fazer aqui é ir no site da própria Avalone UI.net. Vai na documentações, pode vir no Get Start, mas vai na documentações, eu sugiro que venha aqui na documentações. E siga os passos da documentação. Get Start, Install. Primeira coisa que a gente vai fazer é instalar os templates, tá? Quem não instalou ainda, clica nesse .NET New Install Avalone Templates e digita aqui, ó. Ok? Digita aqui e instala. Se você já tiver instalado, você vai vir aqui e digita New List. Ele vai mostrar, depois que instalar, ele vai mostrar todos os templates já instalados. Eu tenho aqui do Avalone aqui já instalado. Ok? É isso que vai ter que aparecer. Feito isso, a gente vai instalar. Porque aqui ele vai dizer aqui, ó. Vamos lá. Se a gente continuar, aqui tem instalação no JetBrains, no Rider, no Visual Studio. O que a gente tem que fazer aqui? Instalar a extensão do VS Code. Você clica aqui em instalar, ou você vem aqui e digita no próprio VS Code, manda buscar Avalone VS Code aqui e instala. Instalado, ele tem que aparecer isso aqui agora no novo, tá? Vamos fechar aqui, clique aqui, Create Avalone Application. Clica aqui, vamos criar um cross-platform. Digita o nome da tua aplicação. Escolhe a pasta que você quer. E dá Select. Ele está criando aqui, ó, novo. Você manda abrir e ele abriu a aplicação. Então a gente vem aqui no Run em Debug, escolhe C#, escolhe qual o projeto do Avalone você quer executar, o meu desktop, e voilá! Compilando e executou. Avalone, welcome to Avalone. É isso, pessoal. Continue aí com o vídeo, eu vou ficando por aqui. No macOS eu indico que você utilize o Homebrew para instalar e gerenciar pacotes. É muito mais simples e facilita muito a vida. Preparar corretamente o ambiente é o primeiro passo para o sucesso do seu projeto. Quer se aprofundar mais na programação? É crucial que você saiba linguagem SQL. Não esqueça de conferir meu e-book Domine SQL, o guia definitivo para se tornar um especialista em banco de dados. Vou deixar o link na descrição. Deixe nos comentários se você encontrou alguma dificuldade ou tem alguma dica adicional. E claro, deixe o seu like, se inscreva no canal se não tiver inscrito e acione as notificações para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Te vejo na próxima. Fui!